Você sabe a procedência da roupa que você está usando? Você se importa com isso? Para aumentar o seu conhecimento e ampliar a sua visão de mundo, começa agora o seu programa Ponto de Vista. Hoje falando sobre consumo consciente e o trabalho forçado na cadeia produtiva da moda. E hoje comigo aqui no estúdio nós temos 3 pessoas. Quem está aqui é o Alex Bispo. Ele é design gráfico e criador da marca Crioula, lançada em 2003, gente. E a Crioula buscou em características de bairros e fatos cotidianos a inspiração para criar suas estampas. Diversidade, responsabilidade ambiental e social são marcas da empresa. Bem-vindo, Alex. Beleza. Tudo jóia, né? Tudo jóia. Vai ficar melhor agora com o nosso bate-papo. Também com a gente aqui a Bia Simon, que ela falando que pronunciando corretamente é Simon. Tá pensando o quê, minha gente? Ela é professora da UNEB, pesquisadora da questão da sustentabilidade na moda e no design. Muito bem-vinda, Bia. Prazer. Falei certo o sobrenome? Falou. Que é de origem alemã, né, Bia? Isso, pronúncia perfeita. E também com a gente a Ana Fernanda Souza. A Ana ela é articuladora do coletivo Justa Moda, representante do movimento Fashion Revolution aqui em Salvador, jornalista e mestre em estudos multidisciplinares da cultura pela UFBA. Bem-vinda, Ana Fernanda. Obrigada. Gente, será que os consumidores baianos eles estão conscientes com relação à roupa que eles usam? Será que eles se preocupam com a procedência dessa roupa? Como é que é feito? Como é que é criado? Será que existe um trabalho escravo por trás disso aí? Nossa equipe de reportagem foi na rua saber como é que está a consciência da galera. Vamos ver. As vitrines com promoções chamam a atenção de quem passa. A necessidade exagerada de consumir e a busca pelos preços baixos fazem muita gente esquecer de um detalhe importante: a procedência dos produtos que consomem. Me preocupo também na parte do valor, entendeu? Sempre procuro ver um preço mais acessível, porém a qualidade também importa muito na compra. Eu tenho a impressão que essas roupas que vêm já pronta devem ser industrializadas. São indústria que confeccionam num volume grande e aí sai distribuindo isso para as lojas. Muito importante, eu acho, saber o destino, até saber dos impostos, que hoje muitas vezes são sonegados, né? E também saber se é lícito ou não é lícito, né? Muitas das vezes até para ver se ela é sustentável, né? E você sabe quem costurou a roupa que você está usando? Neste caso, sim. É porque a gente, normalmente, quando tem a etiqueta interna, a gente olha na etiqueta, vê a procedência, de que país é, se é nacional, se não é nacional. E aí, muitas das vezes, algumas lojas até são meio que... a gente evita de ir em algumas lojas em função até de trabalho escravo, dessas coisas, né? O consumo não é um ato isolado, é um processo que começa muito antes da compra. O consumo consciente se preocupa com um mundo melhor, se preocupa inclusive com quem costurou essa roupa. Em uma busca rápida na internet, não é difícil encontrar escândalos da indústria da moda. Em março deste ano, a empresa M-Officer foi multada em R$6 milhões pela acusação de produzir peças em pequenas fábricas que tinham funcionários trabalhando em regime análogo à escravidão. A empresa emitiu nota de posicionamento apontando falhas no processo, como divergência de provas e que não tinha empregados nessa situação. Conversamos com a advogada Renata Carvalho, que explicou as consequências de quem é flagrado cometendo esta prática. Elas podem ser penalizadas e responsabilizadas por diversas frentes, tá? Por meio de fiscalização do Ministério do Trabalho e por meio de fiscalização também do Ministério Público do Trabalho, podem acontecer desde lavratura de auto de infração, que vai determinar o pagamento de multas, e aí o fato de ser uma empresa que é tomadora de serviço, né, e não propriamente a empregadora dessas pessoas, isso não impede que exista aí um reconhecimento dessa responsabilidade. Tá? Mesmo com a reforma trabalhista, a empresa que toma o serviço, ela continua tendo a possibilidade de ser responsabilizada
pelas ilicitudes da empresa que presta o serviço. E cada vez mais surgem pequenos empreendedores que estimulam o consumo consciente. Não apenas focados na venda, mas preocupado com todo o processo produtivo das peças. Existem marcas, por exemplo, que estimulam a contrapartida social. A Grato surgiu porque a gente estava incomodado com a realidade da educação hoje no Brasil. Então, assim, a gente reclama tanto e não consegue procurar uma solução, talvez, para isso. Então, assim, a gente resolveu assumir o protagonismo dessa situação. E a gente criou a Grato. A gente consegue viabilizar produtos através da compra de roupas, de produtos como camisa, shorts, blusas femininas. E aí a gente viabiliza a entrega das mochilas, que são entregues com materiais escolares. As mochilas são feitas de calça jeans, cadernos com papel reciclável. Então, assim, além de ser uma marca com propósito social, a gente tem um propósito ambiental também. Olha só, a matéria traz bastante coisa que a gente vai destrinchando ao longo do programa, que falou de trabalho escravo e tal. E eu focando em trabalho escravo, gente, o artigo 149 do Código Penal Brasileiro, ele diz o seguinte: o trabalho análogo ao escravo é caracterizado por condições de trabalhos degradantes que afetem a saúde ou a vida do trabalhador, jornadas exaustivas, trabalho forçado e servidão por dívida, privação de direitos como descanso ou ir ao banheiro e remuneração desleal também caracterizam a prática. Bia, nesse escândalo que a gente teve aí, já teve tantas outras empresas grandes que tiveram esse tipo de escândalo. Você viu que a doutora falou, mesmo que não seja um contratado dela, sim, mas ela se responsabiliza pelo terceirizado ou quarteirizado que seja. Você acredita que a população em geral, ela criou já essa consciência de entender o trabalho análogo ao escravo, não só como uma infração trabalhista, mas que tem um crime ali de direitos humanos muito forte? Parcela sim da população, porque isso daí, as questões éticas e a preocupação em relação ao que você consome está cada vez maior. E isso é crescente, né? Mas ainda há muito a se fazer, porque no ato do consumo, muitas vezes você está muito mais motivado pela compulsão da compra do que pela consciência do que está por trás daquele objeto ou daquela roupa que você está comprando. Então, isso por causa de um bombardeio constante, né, do consumo pelo consumo, né, como se ele pudesse suprir determinadas deficiências emocionais, sim, ou questões emocionais que você tenta preencher através de coisas e não através de outras possibilidades, né? Então, é uma luta constante, porque a nossa sociedade ainda está estruturada em padrões econômicos do capitalismo e, portanto, essa necessidade de consumo desenfreado. Isso, e desse ciclo vicioso do consumo para poder garantir os ganhos de uma economia estruturada nos padrões capitalistas. Então, a desconstrução disso está vindo, mas é uma luta constante, diária, necessária, para que a gente saiba que o que a gente está consumindo não provocou dor, não provocou... E além de remunerações bastante baixas, que faz com que você caracterize também não um trabalho escravo, mas uma diferenças... Cria uma concorrência muito desleal também, né? Porque isso, você termina não tendo uma competitividade legal aquilo ali e você não agrega um valor maior para aquele produto, né? Exato. E por que pessoas que, por exemplo, ganham tanto e outras ganham... As diferenças salariais são tão gritantes, entendeu? Quando todo o trabalho é necessário. Sim, com certeza. Ana, você acredita digno. Principalmente digno. Você acredita que nesses escândalos, essas grandes marcas, houve uma perda, além de elas tiveram digamos assim, a marca manchada e tal, mas você acha que efetivamente, em termos de venda, repercutiu negativamente? Elas tiveram baixas de venda ou você acredita que não? No caso específico da Amy Officer, ela está perigando não poder voltar a vender em São Paulo, porque há uma lei que diz que quem for condenado
por trabalho análogo à escravidão, que é o caso dela, né? Ela recorreu o quanto pôde, mas a condenação que saiu esse ano parece que é definitiva, apesar de que a marca ainda diz que, né, ainda alega que há injustiça e tal. Defende e tal. No caso da Amy Office, ela terá uma perda real, porque ela vai ser proibida de vender em São Paulo. Então, assim, Ou seja, um grande mercado consumista, né? Eu acho que, se eu não me engano, a Amy Office nasceu em São Paulo, né? É uma cidade em que ela tem uma base de clientes muito grande, né? Então, assim, há multas, né? Há sanções desse tipo, mas extrapolando isso para outras marcas que passaram por situações semelhantes, né? Por ser flagradas em fiscalizações e tudo, eu acho que as sanções, né, além das multas e tal, só vai doer no bolso, assim, os consumidores só efetivamente vão poder parar de comprar se eles estiverem mais organizados, né? Se estivermos, né, nós cidadãos consumidores, né, porque não somos consumidores, somos cidadãos, e alguns de nós temos o poder de consumir, outros, a maioria de nós não temos. Não tem nem o poder de consumir. Né? Se estivermos mais organizados, né, fazendo com que essas informações circulem mais e construindo alternativas diferentes, né? Porque se apenas eu, ou Bia, ou Alex, se um de nós decidir parar de comprar na marca A ou B, isso vai não ter movimenta não pouco, impacta no mercado. Exato, mas assim, esse poder, né, que não é do boicote individual, né, o poder dos cidadãos que consomem está em eles estarem juntos, né, em movimentos, como é o Fashion Revolution, como é o Justa Moda aqui em Salvador, que Bia faz parte, porque é assim que a gente consegue trazer à luz, né, questões como essas e construir alternativas juntos. Perfeito. E além de um aplicativo, né, uma dica aí para quem quiser começar a caminhar, nós temos o Moda Limpa, né? Moda Livre. O Moda Livre, que é um aplicativo que você baixa, foi um aplicativo Pode baixar em Android, iPhone, todas as plataformas. Pela Repórter Brasil, né? Que faz um levantamento das marcas. Você tem 3 sinalizações: o verde, o amarelo e o vermelho. No vermelho é porque efetivamente já houve... Interessantíssimo, a marca já foi acusada de alguma forma. Isso. Aí você tem o amarelo porque ele não tem os mecanismos de controle que você precisa tanto de auditorias internas como externas para ver esses seus... contratados, né, esses terceirizados, e o verde é porque você faz a lição de casa certinho, que você tem tanto a auditoria interna como externa, e você também, às vezes, é você que produz totalmente a sua confecção, não tem terceirização e, portanto, você está completamente com as obrigações sociais, trabalhistas, enfim, todas a gente está fechando um pouquinho esse bloco já, mas eu queria uma opinião do Alex com relação a uma coisa. Eu ouvi dizer o seguinte, que quando acontecem esses escândalos, ainda focando no escândalo, a pessoa, às vezes, o consumidor, ele se sente mais lesado pelo fato de achar que está pagando muito caro por um valor que foi feito pouco e não necessariamente pela questão da invasão do direito trabalhista ou do direito humano daquela pessoa. Você enxerga assim também, Alex? Ainda temos essa consciência na sociedade, infelizmente? Em parte, o consumidor final, ele sempre quer pagar menos, né? Aí ele só vai ver pouquíssimas pessoas tão criterioso com isso, né? De realmente saber qual a origem do produto, né? O importante para a maioria das pessoas ainda é pagar menos, mesmo sem saber se alguém passou algum tipo de aperto para produzir aquilo. Infelizmente. Mas vai mudar. Repete rapidinho o nome do aplicativo, para não esquecer. Moda Livre. Moda Livre. Já vai baixando aí que a gente vai para um rápido intervalo e voltamos com mais assunto. Moda Livre. Já voltamos. Voltamos com o Ponto de Vista, hoje falando sobre consumo consciente e o trabalho forçado na cadeia produtiva da moda. A gente vai para o intervalo e está falando sobre trabalho escravo, trabalho análogo à escravidão. E aí eu deixei uma pergunta para o Alex. Alex, você acha que o consumo consciente é a melhor ferramenta contra esse trabalho escravo? A priori, não, né? Talvez a gente tenha que
que ter uma formação para que as pessoas entendam um pouco melhor, né? Assim, falando em produção de roupa, é uma questão um pouco tanto quanto delicada, né? A gente tem alguns problemas como mão de obra que não é qualificada de certa forma, né? A gente tem lá mesmo, a gente tendo que fazer essas coisas porque lá a gente corta, costura e pinta. Aí a gente sempre tenta equilibrar as duas coisas entre a parte da estamparia e a parte da costura. Mas vamos dizer que eu preciso investir sempre no funcionário, né? Para que ele sempre tenha qualificação, para que ele entenda um pouco melhor sobre todo esse processo. E, como eu tinha até falado antes, o consumidor final, ele, de certa forma, ele não, como posso dizer? Ele ainda não está com essa consciência dessa preocupação toda. Só para a gente poder descer um pouquinho mais. Certo. O que seria, assim, Fernanda, o consumo consciente? Que as pessoas tenham uma noção do que é. Seria você se preocupar da procedência daquela roupa, se vem de trabalho escravo, se não vem? Se eu me preocupar que eu vou usar uma roupa um pouco mais atemporal, para que ela, né, ela dure mais tempo? Como é que seria? Como é que a gente pode pensar em uma reflexão sobre o consumo, né? Um consumo mais responsável, um consumo mais ético, né? Que é uma palavra até que Bia também usa bastante, né? De um consumo ético, responsável. A gente tem uma problematização em relação à palavra consciente. Porque você pode ter consciência... Vai, Ana Fernanda. Sem interromper seu raciocínio. A problematização em torno da palavra, né, diz respeito à mera consciência, né, de que aquela roupa provém, por exemplo, de um processo ambientalmente incorreto ou de um processo socialmente injusto. Ela não necessariamente promove uma mudança, né? A gente precisa ser muito mais do que consciente, a gente precisa ser responsável pelo consumo que a gente tem, né? Seja o consumo de uma peça de roupa, de uma comida, de um material plástico, né? Porque aquilo teve um início, né? Ele nasceu de uma extração natural, pessoas se envolveram ali, então como que aquelas pessoas estão, né? E aquilo depois vai ser descartado, vai para o lixo, vai acontecer o que com aquilo, né? Eu tenho que ser responsável por essas etapas da cadeia. Mas, assim, né, se eu fosse refazer sua pergunta, né, o que seria um consumo mais responsável? Seria um consumo, né, uma reflexão sobre esse consumo em que aquele cidadão que pode consumir, né, ele pensa, né, que nessas etapas todas, né, na extração, na produção e no descarte, né, pensando que há uma venda aí no meio, então, assim, quem vendeu também tem que ser bem remunerado. No uso, né, no uso ao que ele longo faz, da vida, porque eu tenho que lavar, eu tenho que passar essa roupa. Perfeito. Isso daí é consumo de energia e consumo de água. Então, o ciclo de vida de cada produto ou de cada peça que você está colocando no seu corpo, ele tem essas consequências, né? Que a Ana já falou, que é desde da extração, a produção, ao uso e ao descarte. Então a gente já vai mais além. Não é um consumo consciente, mas a gente é um consumo responsável, que é mais abrangente ainda. Só para não parecer, desculpa te interromper, porque é uma implicância assim com a palavra, né, que são as palavras. Responsável é o nome, inclusive, que as Nações Unidas usa na sua Agenda de Desenvolvimento, Agenda 2030, né? Que é o nome do documento. E lá ela fala em produção e consumo responsáveis, né? Em promover... E é importantíssimo colocar isso, porque as palavras lá têm muita força mesmo. E modifica sim. Então, se a gente não começa a trabalhar na nomenclatura, você não muda conceito, você não muda na prática. Corretíssima, já adorei. No próximo bloco já vou anunciar diferente o tema do programa. A linguagem tem... Importantíssimo, com certeza. E se você gosta de moda ou não gosta, usa por necessidade, usa porque adora mesmo. Escuta o que vai falar a Yasmin Neri. Ela é estudante de produção cultural e customizadora de roupas. Vamos ouvir. Então, eu sempre gostei de moda, essa coisa de estar ligada a tendências, de como eu me visto. Acho que a forma que você se veste expressa muito quem você é. E a questão da sustentabilidade me veio à consciência porque a gente já consome tanto, né? Já produz tanto, tanta coisa. Eu acho que a gente tem que ter uma ideia, uma consciência de comprar de quem faz, evitar comprar em lojas que utilizam trabalho escravo. E eu também costuro, então eu busco acrescentar isso de uma forma boa na minha vida. Eu compro em brechós roupas já utilizadas e refaço, customizo e transformo uma peça em outra coisa. Essa camisa, por exemplo, eu reutilizei
uns retalhos de um tecido que eu já tinha usado em outra peça e tava de canto. Então eu mesclei com outro tecido e fiz uma camisa. Então é uma forma de você ser racional da forma como você consome, que eu acho que a gente já produz tanto lixo, tanta coisa no mundo, que é importante a gente colocar isso no nosso dia a dia, até na forma como a gente se veste. Pois é, muito bem. Você acha, Alex, que a gente está com uma consciência cada vez maior disso? De de comprar menos e com mais qualidade, e de reciclar? Está uma moda agora muito grande, graças a Deus, dessa troca de roupa, de brechó e tal. É com essa consciência que a galera está ficando agora? Ainda é um processo muito lento, né? A galera ainda se preocupa muito em usar roupa nova. A gente, quando produz lá, a gente não produz tiragens grandes, né? A gente produz umas tiragens mínimas, assim, que eu acho que o mais importante não é nem vender tanto, né? É fazer com que as pessoas consumam mais, só o necessário, né? Não consumam mais do que eles vão usar. Aí às vezes a galera acha um preço baratinho e compra muito, aí acaba nem usando, né? Aí tem algumas outras coisas, tipo, sei lá, tem essa parte mesmo de especificação de lavagem. Aí quase ninguém meio que Ninguém lê. Aí joga na máquina, aí faz de qualquer jeito, aí estragou e tal. Aí só, se tivesse tomado um cuidado só com uma especificaçãozinha ali, sua peça ia durar muito mais tempo sem você ter que comprar uma outra nova de repente, né? A gente sempre tenta trocar ideia com a galera mesmo e explicar que são coisas pequenas, mas que fazem uma diferença. Né? Bia, a gente está escutando falar de um termo, ainda não é muito conhecido, mas está começando a vir, que é slow fashion. Isso. O que é essa tal de slow fashion? E é uma tendência, você acha que passageira ou veio para ficar? Eu espero que não seja passageira, mas é uma contraposição a tudo que é fast, né? Seja fast food, fast fashion. Então, eu vou dar um exemplo usando a própria marca do Alex, né? Que é a Crioula. Que, obviamente, qualquer processo artesanal de produção, ele, por princípio, ele vai provocar muito menos impacto do que um processo industrializado de produção. Só que nós somos 7 bilhões de humanos, né? E para dar conta de 7 bilhões de humanos no planeta, os processos artesanais de produção podem não ser o mais caminho automático, Sim. o que a gente vai dar conta de todos. Mas a gente já produziu tanto, né? Então, e a gente tem que estabelecer dentro da nossa prática, novas formas de consumo que você até já pontuou algumas. Então, são as marcas locais, porque as marcas locais elas não vão utilizar o transporte. Então, imagine quanto de CO2 você já está poupando. Já está poupando. Né? Isso. Então, dê preferência às marcas locais, dê preferência aos processos artesanais de produção, dê preferência àqueles que estão preocupados com os impactos, porque qualquer ação humana vai impactar. Lógico. Né? Não tem ação humana Que não impacte. nem de nenhuma espécie que não impacte. Seria uma redução de danos, digamos assim. Isso. E que, claro, que respeite a resiliência do planeta, ou seja, a sua capacidade de recuperação. Perfeito. Porque a gente já está no vermelho, ou seja, a gente já está dando cheque a partir de agosto, ano passado. Esse ano ainda não saiu. Ainda não saiu, porque o ano passado foi 5 de agosto, o ano retrasado foi 8 de agosto, ou seja, a partir dessa data, o nosso planeta já não tem mais capacidade de se recompor para dar a mesma quantidade de oxigênio, de energia, enfim. Olha só, estamos para isso. criticamente. Então, nós temos o armário compartilhado, nós temos, o próprio... ações de conscientização, como a Justa Moda faz, né? Temos oficinas muito mais para a gente construir nossa própria roupa e, ao mesmo tempo, conversar sobre aquela roupa fast fashion. E isso está envolvido uma coisa que é muito comum utilizar dentro dos princípios capitalistas de economia,
que é exatamente a obsolescência psicológica. Ou seja, você lança uma coleção nova e aí tudo que você tem no armário já não serve mais porque está fora de moda. Né? Então, o slow fashion, ele vem exatamente com essa atemporalidade, com os processos produtivos, ou que o tecido tem a própria coloração do algodão, ou que você busque fazer diferenciações através de corantes naturais. Então, tem um mundo de possibilidades. E aí você me lembrou uma possibilidade. Você falou de armário. Você já ouviu falar no armário cápsula? A Larissa, do canal O Poder da Gravata, fez o seu primeiro armário cápsula. Vamos saber como é que foi. Eu tava adiando muito pra fazer isso. E eu percebi que eu tava adiando fazer isso, que eu estava com medo. Ser um desafio muito difícil. Só que, né, a gente não precisa levar a coisa tão ali a ferro e fogo. O que nós vamos fazer hoje é uma coisa que pode parecer que não tem muito a ver com o que a gente faz aqui, mas, no fundo, tem muito a ver com o que a gente faz aqui. Por quê? Isso aqui tem tudo a ver com consumo consciente, que chama armário cápsula. O armário cápsula basicamente você, a cada 3 meses, que seria na troca de cada estação, você selecionar uma quantidade X de peças pro seu guarda-roupa e você ficar com aquelas peças. Usar. Então o conceito do armário cápsula é isso, você ter poucas peças de roupa para aquela estação do ano e você tentar ser o mais criativo possível com aquelas peças. Foi o que eu fiz hoje, eu tirei a minha manhã e que eu achei que ia demorar muito tempo, no fim eu demorei tipo meia hora para selecionar as peças. Eu acredito também que assim, como é a primeira vez que eu faço e eu não fiz baseado, porque eu sei que tem algumas coisas assim, tipo, pro seu armário cápsula você precisa ter tantas calças, tantas blusas, tantas roupas básicas, tantas roupas fashion, sei lá, tipo, que tem uma coisa diferente. Eu fui no meu feeling. Eu fiz o meu feeling porque eu acho que cada um tem um estilo diferente e cada um gosta de usar um estilo de roupa diferente. Que desafio bom, hein? Faça seu armário cápsula. Vocês têm armário cápsula? Eu já fiz armário cápsula. Foi bem difícil, acho que ela está coberta de razão. Inclusive, esse ano, na terceira edição do Fashion Revolution Salvador, que a gente realizou esse ano em abril, a gente teve 2 oficinas de armário cápsula, que foram ministradas por membros do coletivo Esta Moda, que foram as irmãs Thaís e Laís Araújo. E foi um sucesso, né? As duas encheram muito. Então, assim, a gente viu como um sinal, né, de que as pessoas estão abertas, né? Capturando as tendências, né, e tentando aplicá-las nas suas vidas. É um bom desafio, né, de praticar, poder viver com menos coisas, né, poder passar esse período, né, de 3 meses e tal, com menos coisas, menos objetos, né, menos Quem sabe roupas. depois isso vira um hábito, né? Você passa os 3 meses, você começa a observar, eu não preciso ter tanta coisa assim e tal. E aí vai seguindo. Exatamente. Eu gostei, eu vou tentar lançar esse desafio. Você devia lançar em casa também, tentar ter um armário cápsula. E quando você vai tentando organizar seu armário cápsula, a gente vai para um rápido intervalo. Já a gente volta com mais ponto de vista. Não saia daí. Quer dizer, saia, vai fazer o armário cápsula e volte. Voltamos com um ponto de vista, hoje falando sobre consumo responsável, que eu já aprendi, e o trabalho forçado na cadeia produtiva da moda. Gente, graças a Deus, está crescendo vários empreendedores, como o Alex aqui, trazendo um novo conceito, uma nova visão de produção, de sustentabilidade, de atemporalidade. E nós fomos na internet, que sempre a gente vai futucando, e achamos a empresa Recicle. Eles postaram um vídeo que eles fazem camisa através de garrafa PET. Vamos ver como é que é. Um ciclo de reciclagem da garrafa PET até virar tecido e, por sua vez, camiseta. Tudo começa na etapa da coleta. É aí que entram os catadores. Eles recolhem as garrafas e levam para um ecoponto mais próximo. Lá nesse ecoponto, elas são destinadas para o início do processo de reciclagem. Aí a gente passa por processo de seleção, onde as garrafas são separadas por cor, a tampa e o rótulo são retirados, pois eles não fazem parte do processo de reciclagem. Na próxima etapa, todas as garrafas passam por um processo de lavagem, secagem e moagem, onde eles são transformados em pequenos flakes, como esse que a gente está vendo aqui. São pequenos pedaços de plásticos picados e já descontaminados. Na sequência, esses flakes são fundidos em uma temperatura média de 300 graus Celsius, são filtrados
e as últimas impurezas são retiradas. O resultado são grãos de polímetros de 2 milímetros em média. Esses pequenos chips passam novamente por uma fusão. A fibra resultante ela é 20% mais fina em comparação com a de algodão, por exemplo. Agora é o momento que ocorre a transformação desta fibra em fio. Por fim, esses fios são utilizados em máquinas de tecelagem industriais, no qual são convertidos em grandes rolos de tecido. A partir desse momento, nós da Recicle direcionamos esse tecido até ateliês de comunidades carentes que trabalham conosco, em parceria com uma ONG, a ONG Ecotece. Essa ONG ela capacita mulheres em comunidades carentes para serem costureiras. E são nesses ateliês, gerando impacto social, que todas as camisetas e peças da Recicle são produzidas. Que bacana, né? Muito legal. Conta pra gente agora o seu case de sucesso. Como é que foi? A Crioula foi criada em 2003. Qual foi a ideia? Como você surgiu assim, Alex? Eu vou criar a Crioula. Assim, eu tinha a pretensão de ter uma própria marca, mas eu sempre tive alguns entraves, porque eu não conseguia fazer tudo em um só lugar. Aí cortava em um lugar, costurava em outro lugar, em um outro lugar já a gente pintava. Mas isso aí demanda muito tempo. Eu com formação em design gráfico e eu sou ilustrador também, aí tentei unir o útil ao agradável. A gente teve uma disciplina que era dessa parte mesmo, um básico, né? E nisso eu me aperfeiçoei um pouquinho mais. E aí fiz um curso de corte e costura também, né? Para poder entender um pouco mais de todo o processo. E aí o ateliê que era só para a gente fazer as nossas coisas, a gente hoje consegue produzir para produtores menores e para algumas empresas com um volume um pouco maior de peças. Maravilha, você estava dizendo que a maioria da sua produção é para fora, né? Não é consumida aqui. Qual é o seu mercado maior? Olinda? Hoje a gente distribui para alguns lugares, né? Mas de ponto físico mesmo, mais forte que a gente tem é em Olinda. Quantas peças mês, mais ou menos, vocês produzem, Alex? Contando com o que a gente produz da Crioula e o que a gente produz para as outras marcas, um volume médio de 3 a 4 mil camisetas por mês. Maravilha. Você estava falando que uma coisa bem importante que vocês desenvolveram é um produto que ele não, na estamparia, ele não danifica o meio ambiente, não é isso? Isso, na verdade, ele é menos agressivo do que o bicromato, né? Que é um composto químico que a gente usa para poder revelar as telas. E nos Estados Unidos já é proibido e na Europa também já é proibido, né? E aqui no Brasil é meio que liberado, né? Aqui em Salvador principalmente porque ninguém quer usar outra coisa, porque a emulsão que menos degrada o meio ambiente, ela custa 4 vezes mais do que Engraçado como geralmente outra. As coisas são assim, e devia ser justamente o inverso. Né? Devia ser mais em conta porque tem um outro benefício, né? Mas, Michele, isso às vezes é uma questão de volume. Então, como as pessoas compram menos esse tipo de tinta sem bicromato, e aí como é que se resolve isso? Nós estamos na casa propícia a resolver essa questão que é a legislação. Proibindo o uso do bicromato. Então, se a gente, através dos nossos representantes, conseguirmos estabelecer uma legislação que proíba isso, então não vai existir mais. Então é isso que precisa ser feito, né? E falando justamente dessa parte da legislação, como é que funciona o Justa Moda? Explica um pouquinho, Fernanda, como é o Justa Moda? Vocês têm esse viés de ir em busca dos poderes públicos para que sejam desenvolvidas leis em prol de um consumo responsável? Justa Moda hoje é um grupo de pessoas, a gente chama de coletivo, que se reúnem aqui em Salvador em prol de promover a ideia, né, de um consumo mais responsável na moda. A gente reúne desde empreendedores como Alex, a professores como Bia, jornalistas, designers, é um grupo muito de professores, né, educadores, é um grupo bastante diverso, né? E cada pessoa no seu, digamos, na sua área de atuação, né? São todos voluntários, né? Às vezes a gente consegue algum apoio público para realizar algumas ações, mas ao longo do tempo, né? Não somos uma empresa, né? Somos todos voluntários. Cada um na sua área de atuação
tenta reverberar, né, repercutir essa ideia do consumo responsável na moda. Onde a gente chega, né, e foi ótimo o Bia ter falado sobre isso aqui, a gente fala sobre essa questão de que o consumo responsável ou consciente, ou o nome que a gente queira dar, sozinho não resolve nada, né? Não adianta eu ficar na minha casa consumindo a minha camiseta de algodão orgânico, né, se todas essas pessoas juntas não estiverem reunidas para falar sobre isso, para votar direito, para pressionar representantes para que essa legislação mude, né? Alex falou assim, que o bicromato é proibido em outros países, não é proibido à toa, né? Algumas pessoas se organizaram para do amianto, que eu acho que veio ser proibido agora. Quer dizer, já era há muitos anos. Eu lembro que, olha, eu fui na Europa uma única vez, eu tinha 13 anos de idade, e já era há muito tempo proibido na Itália. E as nossas telhas de eternite, bastante amianto, que é cancerígeno. Exatamente. Os tanques d'água também eram de amianto, né? Os tanques de água também, olha só. E aí a gente organiza algumas atividades, né? Principalmente as semanas Fashion Revolution, a gente realiza 2 no ano. Uma em outubro, que é uma versão infantil, né? Com oficinas e bate-papo, sim, porque a gente acha que... Explica um pouco essa ação mundial do Fashion. O que é o Fashion Revolution? Fashion Revolution, obrigada, Bia. É uma articulação internacional por mais transparência na moda, né? Ele foi estabelecido, ele foi criado, essa data foi criado no dia 23 de abril de 2013, que foi a data em que aconteceu um grande acidente em Bangladesh, em que um prédio em que funcionavam fábricas de grandes lojas, né, de fast fashions, grandes players aí do capitalismo mundial, esse prédio desabou e matou 1.100, 1.300 pessoas, aproximadamente, entre elas crianças. Olha só. Pessoas que trabalhavam lá produzindo roupa para essas massas. E a maioria interrompendo um pouquinho, porque a gente vê muito isso, né? Os bolivianos mesmo, muitos que vêm para cá, para o Brasil, às vezes têm filhos, achando que assim vai conquistar a cidadania mais fácil. E as crianças ficam passeando ali naquele lugar, que é o lugar... O trabalho análogo à escravidão, né? Sem escola, sem nada, né? Isso. E aí, em 2013, essa data foi estabelecida, né? O Fashion Revolution Day, né? O Dia da Revolução da Moda. E nesse dia, se estimula que as pessoas perguntem as suas marcas preferidas, né? Quem foi que fez aquela roupa, né? Quem foram as pessoas que estavam ali? Que, aliás, o primeiro vídeo começa exatamente com essa pergunta, né? Você sabe quem foi que produziu a sua roupa, né? Me chama muito a atenção. E hoje está em mais de 50 países o Fashion Revolution, aqui no Brasil em 40 cidades, né, aproximadamente. Aqui na Bahia, a gente tem aqui em Salvador, e vamos ter um grupo também em Jequié, né, realizando atividades de 23 a 29 de abril de todos os anos, né? Essas cidades articuladas. Então, é em abril e em outubro. E aqui em Salvador apenas a gente faz em outubro. Isso é uma ideia do Justa Moda. A versão infantil é uma ideia local, é uma ideia da Justa Moda. Muito bacana, por causa do dia 12 de outubro. Exatamente. Isso, e porque... Se nossas crianças já crescerem, né, com outro tipo de mentalidade, porque a mudança de mentalidade é de longo período. Longo, né? Então, e tem que pegar desde novinho. A gente tem que investir nas nossas crianças, né? Dá super certo a atividade com as crianças, né? Elas reagem super bem, participam das oficinas, participam dos bate-papos, conversam, né, sobre... por que não jogar aquela roupinha fora, né, e fazer uma outra coisa com a roupa. A gente fez oficina de saia, de sacolinha, ecobag, customização de camisetas, tudo isso. E aí, esse outubro que vem, estamos aí de novo. Que maravilha, chama a gente que a gente vai. Que bacana. Adorei. Alex, você trouxe alguma peça para mostrar pra gente? Trouxe. A produção pega, enquanto a produção vai pegar pra gente mostrar. Eu queria saber, suas peças também, elas ressaltam muito a diversidade, né? O movimento negro. Sim. Né? E de onde é que vem a inspiração? De onde é que você busca a inspiração para criar as camisas, estampas? Assim, eu tenho um acervo muito grande de estampas, né? Eu tenho muitos amigos que são ilustradores também. Aí tem coisa que a galera pensa e me cede. Mas, basicamente, a gente tenta ver a parte da cultura popular, né? Que tem muita coisa que está meio que caindo por terra. E a parte mais do afro mesmo, né? Da afro-brasilidade, na verdade. Né? Tá chegando aí as camisas. Abre aí pra gente ver. Esse aqui foi uns que eu rodei tem pouquinho tempo. Essa estampa nem é minha, essa estampa é de Chico. Chico, um amigo que eu tenho que é o Paraibano. Vai mostrar. Olha que linda. Que é uma baiana. Lindíssima. Aí tem uma trinca, eu gosto de trabalhar muito com trincas, assim, né? Aí a gente fez uma do São João, que é essa. Que a gente trabalha como dupla de criação também. Aqui eu fiz com um amigo meu lá de São Luís. Muito bonita. Tentei deixar como se fosse
uns azulejos, e aí a gente trabalhou com Lindíssimo. Santo Antônio, São João e São Pedro. E aproveitando a Copa do Mundo, jogou um verde e amarelo aí. Muito legal, muito legal. E o que eu mais gosto de fazer lá são estampas totais, né? Aí a gente fez uma dessa também, mas é que tá com muita carga de tinta aqui. E Mas ela vou dar deu uma jeitinho grudadinha. pra poder mostrar. Essa é uma estampa total também que a gente fez lá. A Que gente pintou o tecido linda. inteiro. Muito maravilhosa. Concepção 100% grafite, algodão, né? Que é a Muito, arte muito urbana. bacana. Essa aqui foi uma das últimas que a gente fez. Mas mais experimentando cor mesmo, né? Vendo mais esse lance de Muito cor legal. complementar. Então você tem tanto masculino, feminino? Sim, sim. A gente Muito faz. legal. Sem meio que a gente está fazendo agora não tão específico, né? Meio que sem gênero mesmo, as roupas. Maravilha. Tá massa. Bom demais, parabéns. Gente, infelizmente, estamos chegando ao finalzinho do programa, porque esse programa é tão gostoso, passa tão rápido, né? Que a gente, quando vê assim, acabou. Mas antes de a gente finalizar, eu queria que cada um de vocês deixasse uma dica. Olhando para essa câmera aqui que é de vocês, eu vou começar pela Fernanda. Ai, meu Deus. Dizendo o seguinte, o que a pessoa precisa fazer? Qual é o primeiro passo para que você crie um hábito de ter um consumo responsável? Eu diria que o primeiro passo é se informar e se conectar com quem já avançou nesse caminho, né? Com quem já está fazendo, né? Porque se informar e ficar com a informação solitário ali sozinho na sua casa também é muito difícil. Mas se você se informa e encontra bons pares, né, para trocar ideias, para discutir, eu acho que é um bom começo. Só interrompendo um pouquinho antes de passar para a Bia, e como é que faz para participar do Justa Moda? É aberto a todo mundo? É abertíssimo, né? Quanto mais gente, melhor. Olha aí uma dica boa. Primeiro passo pode já entrar no coletivo. Assim, a gente pode se publica informações e divulga. A gente tem 2 canais de informação principais, que são o site, que é www.justamoda.co, não é .com, é .co mesmo, né? De colaboração, de cocriação. Então, justamoda.co. E no Instagram, né, na rede social Instagram, é @justamoda.co. Então, é igualzinho, tanto o site quanto o Instagram. Já se ligue, já siga. Bia, qual seria o primeiro passo para criar esse consumo responsável? Eu acho que é se questionar, né? Eu acho que o primeiro passo é a gente dar uma olhada na gente mesmo e ver quais são as escolhas que a gente está fazendo. Perfeito. Então, a partir daí, né, com certeza, né, essa preocupação, essa reflexão lhe levará a uma outra reflexão, que é: eu estou garantindo a minha existência e a existência da humanidade nos próximos anos? Ou, né, o que é que eu estou fazendo com minha casa? Porque não tem a questão de jogar fora. A gente está jogando no nosso planeta mesmo. Sim, fica, né, em algum lugar aquilo ali. Isso. Então, eu acho que se questionar, e aí, claro, se questionando, pensando sobre isso, como a Ana Fernanda já disse, se conectar com os coletivos que estão aí, vários, né? Além do Justa Moda, existem outros coletivos que não são necessariamente na moda, né? Mas são, porque é um conjunto de ações, né? O slow não é só o slow fashion, é o slow food, é o slow life. Isso, né? precisamos, essa coisa Tá mais lenta em todos os sentidos, para que o planeta garanta a sua capacidade de recuperação, de resiliência, né? E que a gente consiga manter a existência da nossa espécie, de todas as demais, porque sem a diversidade a gente não vai para lugar nenhum. Exatamente. Nesse planeta chamado Terra. Você, Alex? A dica é muito simples, né? Menos é mais, né? A gente tem que entender que a gente não precisa de tantas coisas, né? Aí a gente tem que fazer, reeducar mesmo a galera a entender a funcionalidade disso mesmo, né? Que a gente não precisa de tanto para poder suprir as nossas necessidades. Eu concordo. Menos é mais. Então, crie consciência, mude de atitude e a gente vai ter um planeta muito melhor para todos nós, né? Com certeza. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo Ponto de Vista. Beijo.